Olá para você ligado na TVT, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Resenha ao Quadrado, o nosso encontro semanal com entrevistas, bate-papos sempre muito bem-humorados e com conteúdo. E hoje a nossa convidada brilhou nos campos de futebol, ficou conhecida como Rainha das Embaixadinhas e, é claro, bate um bolão e é muito boa de resenha. Senhoras e senhores, no Resenha ao Quadrado de hoje, Milene Domingues. Oi, Milene! Oi, galera! Desculpa o atraso. Tudo bem? Cheguei de viagem Não, fica agora. tranquila. Ô, Milene, uma coisa que eu ia te perguntar, antes da pandemia, na minha visão, o futebol feminino estava numa ascensão legal aqui no Brasil, né? Sim, Porque os clubes estavam tava. começando a investir um pouco mais, virou obrigatório todos os clubes ter times, né, femininos também, isso que é muito bom. Agora veio a pandemia, você acha que vai conseguir retomar do jeito que estava antes? Porque tava tendo contratações legais, né? Você vê a Cristiane, né? Você vê o pessoal voltando para cá. O que você vê do futuro do futebol feminino pós-pandemia? Olha, na verdade, o futebol feminino sempre trabalhou dessa maneira, sobrevivendo. Aham. Era o primeiro ano, assim, que, assim, olha, eu participei do primeiro time feminino do Corinthians em 96, 97. Somente em 2020 elas foram profissionalizadas, né? Que o futebol feminino foi profissionalizado, com carteira assinada e tudo. Então, ou seja, imagina que o futebol feminino é uma situação que não é desconhecida. Pode ser para o masculino, porque a receita é muito maior, as pessoas gera muito mais público, enfim. Mas o futebol feminino vive essa pandemia há tantos anos, entendeu? De não campeonatos que tem, não tem. E a forma que a gente está já, né? Já chegou num patamar que não tem como retroceder. Obviamente que financeiramente isso faz diferença, porque todos os clubes estão sofrendo, não é só o Corinthians, não é. Eu falo mais pelo Corinthians porque é onde eu trabalho e sei como que funciona lá. Mas a gente já sabe lidar com isso. A gente sempre meio que sobreviveu, né? Improvisou, Com né? parcerias, pedindo a galera, parceiros de, ao invés de dar dinheiro, dar material, ao invés de dar, sei lá, ajudar as meninas com curso, né, de estudo, de curso de inglês, enfim, vai fazendo trocas. O futebol feminino sempre funcionou dessa maneira. Então, agora, o que eu vejo de expectativa, né, de perspectiva para o futuro, é que a gente não retrocede. Pode ser que a gente dê uma pausa no avanço, mas retroceder a gente não vai. A gente já Eu também alcançou acho. um público e tal, e uma galera que respeita e gosta, que isso não vai voltar atrás. Mas a gente vinha numa ascensão, né? E essa ascensão agora deu uma desacelerada. Eu penso assim, e se rolar alguma coisa, pode ter certeza que várias meninas, e eu me coloco junto nisso, vamos estar ali na linha de frente para que o Sim. futebol feminino continue com essa ascensão. Por exemplo, comparando com a Espanha, que é um lugar que você jogou, e você tem uma ligação Sim, com a Espanha, né? Lá na Espanha o pessoal sim. gosta muito de você. Qual que é a diferença do futebol Oh. feminino na Espanha no Brasil? Olha, o futebol feminino na Espanha cresceu demais. Na época que eu fui jogar lá foi em 2003. Na verdade, em 2002, o Ronaldo foi transferido, né? Depois da Copa do Mundo, ele foi comprado pelo Real Madrid. E eu já estava voltando a jogar, tinha feito pré-temporada com um time italiano, fiz peneira, passei, fiz pré-temporada. E quando eu ia jogar, né? Quando eu ia estrear novamente no futebol, pós-maternidade e tal, o Ronaldo foi transferido. E, obviamente, eu casada, vou seguir minha família, né? A família sempre foi, para mim, a prioridade. E aí fui para Espanha, falei, tá bom, vai, eu já estou em forma, já fiz uma pré-temporada, já estou para estrear o campeonato italiano e tal, vou jogar na Espanha. E aí chegou na Espanha, e aí o que acontece? Não pode jogar estrangeira. Existe uma lei que não podia jogar estrangeira. Aí eu falei, Sacanagem, né? não, gente. Não, bora movimentar isso aí. Você E jogou aí, amistosos, né? obviamente, assim, não tinha o menor sentido. E aí também, óbvio, o Ronaldo ajudou demais, né? A imagem dele, a popularidade dele. Falamos com todos os clubes, porque tinha que ser uma unanimidade, né? Todos os clubes tinham que aceitar.
Aí aceitaram. Falaram, tá bom, não, tem razão, não tem sentido, né? O futebol feminino não poder estrangeiras. É até um retrocesso, porque com estrangeiras o futebol cresce, não sei o quê. Eu falei assim, mas só tem um porém, o campeonato já se iniciou e a gente não pode mudar regras no meio do caminho. Então, somente na outra temporada. Então, a partir de 2003, você pode, porque lá era metade do ano, né? Metade de 2003, você pode jogar na Espanha. E aí, eu já tinha passado o maior perrengue para voltar a jogar pós-maternidade. O corpo da mulher muda demais. Eu fiquei entre gravidez e maternidade. Eu voltei, o Ronald tinha 2 anos e meio. Então, vamos colocar que eu fiquei 3 anos e meio sem jogar futebol. E aí, Só voltar a treinando, tentando jogar. voltar. E assim, a gente nem treina, né? Porque mãe, você só amamenta, gente. Quando você é mãe, você. E ainda foi uma época atípica, porque foi a época que o Ronaldo se machucou. Então, eu fui Verdade. mãe, ele se machucou, o Ronald tinha 6 dias, e a gente passou praticamente 2 anos tentando que ele voltasse a jogar futebol. Então, assim, impossível que eu treinasse para jogar, eu nem pensava nisso. Então, Aham. quando eu voltei, eu passei assim, meio de cansaço, de perrengues, de lesões musculares e tal. Então, eu falei, caramba, eu não quero ficar parada meia temporada e aí ter que voltar a fazer novamente e tal. E aí pensei, né, que hoje eu até brinco que eu não faço Rio-São Paulo, que eu já fico cansada, mas eu morava em Madrid e jogava em Milão. Então, eram 2 Nossa, horas de voo. Então, eu passava a semana em Madrid, treinando com um time lá, que era o Raio Vallecano. Disputava, às vezes, um torneio ou outro, não oficial, fazia algum amistoso, mas jogava campeonato com Fiamma Monza em Milão. Então, eu fazia isso. Eu passava 5 dias em Madrid, 2 dias em Milão. E assim foi durante 6, 8 meses. E aí, o futebol feminino hoje, espanhol, depois a gente teve a Copa agora, né, o ano passado, em 2019, a Espanha deu um salto na qualidade do futebol feminino. O ano passado, o Real Madrid se juntou com um time chamado El Tacón e formou um time pela primeira vez na história do time do Real Madrid. Então, assim, desde que o ano passado, não, ano retrasado, em 2018, a seleção de base da Espanha foi campeã europeia. Então, você vê que, sim, demorou 15 anos, vamos dizer assim, para a Espanha hoje ser uma das potências europeias aí no futebol feminino. Mas é gozado, né? O Brasil, sempre quando tem Olimpíadas ou Copa do Mundo, você vê bastante apoio da torcida, o pessoal adora a Sim, Marta, a Cristiane, todo mundo, assim, gosta da sim. seleção brasileira. Você não acha que falta essa proximidade da seleção feminina com os brasileiros? Porque os campeonatos normalmente não são no Brasil, né? Não tem como se acompanhar, a não ser que nas Olimpíadas, que foi aqui no Brasil e tal. Você não acha que falta mais campeonatos por aqui, amistosos? Então, é que a seleção acontece como a masculina, que não tem muitos amistosos. E assim, a gente teve um período da seleção brasileira pré-Copa muito ruim. A gente chegou na Copa com 8 ou 9 derrotas consecutivas. Então, imagina, como é que a seleção chega para uma Copa do Mundo com 8 derrotas consecutivas? Acho que eram 9. Já chega muito desacreditada, né? Assim, você fala, caramba, você vai dar um desânimo, né? Você assistir para quem não gosta. Só que a seleção, eu particularmente sabia perfeitamente que a seleção ia fazer assim, ia dar a vida lá dentro, porque sempre foi assim. E aí eles não têm muito tempo para se preparar. A diferença que eu vejo hoje é que a maioria das jogadoras que hoje atuam na seleção brasileira podem jogar no Brasil e jogam no Brasil. Hoje, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, são campeonatos muito fortes. Então, muitas atletas que antigamente tinham que jogar fora do Brasil, porque para ter um nível físico, técnico, tático maior para estar na seleção, hoje elas conseguem fazer isso no Brasil. Até diferente dos homens, né? Que a maioria atua fora. E a base também vem com tudo. O futebol feminino antigamente não tinha muita base. Hoje essa obrigatoriedade se estende também para a base, o sub-17. Então, os clubes Então estão melhorou tendo muito. que investir nisso também.
Então, tendo base, eu até falo que eu tenho certeza que daqui 2 Copas o Brasil vai ser campeão mundial. Ô, menina, eu quero entrar em outra coisa Nada. agora com você, em outro papo, que é de comentarista. Você foi comentarista da Sport TV, você sempre comentou jogos, né? Eu quero falar com você sobre o preconceito que tem com as mulheres que comentam também, porque eu trabalho com mulheres e sempre trabalhei com muitas mulheres que entendem muito de futebol, um absurdo mesmo. A Giovana Pinheiro, eu posso falar vários nomes, a Carol, é que eu vou esquecer algumas, não ficar brava comigo, mas tem um monte de amigas minhas que entendem muito de futebol, né? Esse mundo do jornalismo esportivo é machista pra caramba, é isso que eu vejo lá mesmo no meu meio. O que a gente pode fazer para mudar isso? Porque eu vou até legal o pessoal que está assistindo aqui, muitas pessoas não entendem o que é um preconceito. Assim, eu já tive várias vezes que eu estava com a Giovana, que trabalhou comigo muito tempo, e ela entende muito de futebol. Aí ela pega, a gente está num lugar, ela comenta assim, nossa, meu, a tal pessoa joga bem, ela é melhor pela ponta, não sei o quê. Aí um bobão olha e fala assim, nossa, você é mulher e gosta de futebol, entende de futebol, né? E você fala, isso, gente, isso é um preconceito, né? E o cara acha que é normal. Aí depois ela olhou pra ele, o cara feio, e ele falou: ah, não que você não entenda. Não, não é isso. É que foi o preconceito que tá instalado, né? Como é que faz pra mudar isso, menino? Porque eu até acho que tá melhorando, mas ainda tem muito, né? Tá. É meio cultural, né, Gui? Eu acho que é mudar uma cultura. Isso, imagina que o futebol feminino era proibido até, sei lá, acho que 79. Era por Constituição. Então, a mulherada, e não só no futebol, em várias profissões, a mulher, primeiro que ela não podia trabalhar, a mulher era feita para cuidar da casa, ter filho, cuidar da família, do marido. Então, isso foi mudando. Hoje em dia, muitas mulheres são a chefe de família. Sim. Às vezes, o marido que fica em casa cuidando ou fazendo coisas de casa, e a mulher que vai trabalhar e ter cargos. Então, é uma questão meio que cultural. E isso depende de tempo, porque mudar uma cultura é tempo. Mas já melhorou demais. E eu acho que o que a gente pode fazer? Continuar trabalhando e mostrando. Eu não sou muito dessas de ir contra, assim, como brigar. Eu acho que nada se resolve na discussão. E tipo, pô, eu entendo sim, não, isso é preconceito, não sei o quê. É demonstrar através da conversa, porque se a gente começar também a brigar com os homens, a gente vai estar se igualando a esse preconceito, né? Eu também vou estar sendo agressiva, ou preconceituosa, ou falando, então, não pode falar isso da mulher. Eu não sou muito dessa linha, muito pelo contrário, eu acho que os dois são importantíssimos, porque somos de natureza completamente diferente. E às vezes, num comentário de futebol, você pode estar vendo uma coisa e eu posso estar vendo outra e tá tudo bem, não tem certo nem errado. É a sua visão e a minha visão. Assim como, por exemplo, quando você falou que eu tive essa grande oportunidade de trabalhar na Globo, né, no Grupo Globo, que colocava também a Sport TV, onde pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina foi completamente assistida por muita gente que nem sabia que existia futebol feminino, mas ela teve a cobertura completa. Você podia assistir qualquer jogo de Copa, não era só os jogos do Brasil, nem os jogos de seleções tão importantes. Você podia acompanhar uma Copa do Mundo igual a masculina, exatamente igual, não importa o jogo. E às vezes eu ficava pensando, caramba, mas olha, eu sou comentarista, mesmo que seja como mulher, e assim, lá na Globo tem a Ana Thaís, que é craque do futebol, mas ela é uma jornalista. E aí tinha a Nádia Mawad, que também é sensacional, ela é uma repórter, jornalista. Eu falei, caraca, as duas entendem demais e tal. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Por mais que eu trabalhe como comentarista desde quando eu morava na Itália, foi meu primeiro trabalho de comentarista. Mas aí o pessoal falou assim, às vezes elas davam uns dados. A Rapinoe começou a jogar com 3 anos e aí com 5 ela foi para tal clube. Eu não tinha essas informações, entendeu? Eu falava, caraca, eu me sinto meio burra. E aí a galera falava assim, mas isso é um trabalho jornalístico. Isso você não precisa saber. Você tem que saber quando eu falar assim, como é que a Rapinoe joga? Eu falei, pô, a Rapinoe é uma jogadora que tem visão de jogo, é muito inteligente,
é uma jogadora líder, o que eu via dentro de campo. E aí isso também foi me deixando mais tranquila, que falar, caraca, será que eu vou ter que estudar tanto? Porque, poxa, tantas seleções, tantas jogadoras, e não é como o masculino que você coloca lá no Google o nome do jogador e vai aparecer a vida dele. Depois da Copa, a gente fez o Pan-Americano. E assim, eu fui procurar o Panamá, o time do Panamá. Aí botei lá Google, né? Time do Panamá. Seleção feminina do Panamá. E falei assim, seleção feminina do Panamá é a seleção das mulheres que representam o Panamá. Tá só isso, é verdade. Nossa, eu Aí sofri falo, com isso também. como é que eu vou saber quem é a número 5, quem é a número 9, quem é a artilheira? Agora, sabe esses tipos de informações? Aí eu ficava nesse... Eu mesmo me tinha preconceito como, caraca, eu não sou tão inteligente, eu não vou saber a vida da pessoa. Então, essa coisa do preconceito, às vezes até a gente tem. Nós, mulheres, às vezes eu falo, caraca, eu vou falar de futebol, mas se eu não falar a palavra que um jornalista fala, a palavra que um comentário, como se fosse o Caio Ribeiro comentando, de repente vão achar que eu não sei, que eu não entendo. Mas não importa, A responsabilidade é maior, assim. eu não preciso ser igual a ninguém para falar de futebol. Claro. Eu posso ter as minhas inspirações, o modo de como falo e tal, mas eu acho que o segredo é você ser você mesmo. E mesmo que seja num ambiente masculino, mesmo que seja num ambiente onde você tenha que lutar por vários preconceitos, é meio ser surda para aquilo que te faz mal, pegar as coisas boas que são críticas construtivas e ser você. Eu acho que no mundo como hoje, ser você é uma grande... virtude, é verdade. Você é um grande desafio. Ó, igual, às vezes eu falo assim, vou jogar bola com homem, né? Desde sempre a gente está acostumado a jogar futebol com homens. E aí vou e dou um drible. Aí a pessoa vai sacanear outra. Ó, levou o drible da Milene, hein? Assim, qual é o problema de levar da Milene ou do João? O drible é o mesmo. Mas levar um drible de uma mulher é mais doído. E aí, tá curtindo o papo com a Milene? Legal demais, né? Ela é muito carismática e, além de tudo, muito boa de papo. E agora um recado pra você, empresário, comerciante, que curte o Resenha ao Quadrado, curte aqui a TVT e quer fazer parte da nossa família, quer anunciar em nosso programa. Envie um e-mail para resenhaaoquadrado1@gmail.com e faça parte da nossa família. Solicite um orçamento para ser um de nossos parceiros ou patrocinadores. Vamos voltar agora ao bate-papo com a Milene Domingues. Ô Milene, me conta uma coisa, como que começou a sua paixão pelo Corinthians? Me conta, qual que é a primeira lembrança que você tem que você começou a ter esse amor, assim? Corintiano se nasce, né? Já sabe disso, gente. Já é uma coisa enraizada dentro da gente. Mas, assim, primeira lembrança, eu sempre tive meus irmãos, né? Como meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 2 anos e meio. Minha mãe até chegou a casar de novo, mas assim, como ele trabalhava na parte da noite, a gente tinha menos contato. Então, minha referência masculina sempre foram meus irmãos. E, obviamente, né, futebol, corintianos. Meu pai era corintiano, meus irmãos são corintianos. E de ir em estádio. A primeira vez que eu fui no estádio, gente, minha mãe que não me escute, mas ela já sabe dessa história, eu fui escondida da minha mãe. Eu falei que eu ia na casa de uma amiga, peguei uma galera da Gaviões e fomos pro estádio. E assim, caramba, sensacional. Eu devia ter uns 12 anos. E essa coisa, eu acho que das embaixadinhas, que me fez ficar muito mais próxima ao clube, né? Não só como torcedora. Eu comecei a fazer as embaixadas no intervalo dos jogos do Corinthians. Então, até hoje, as pessoas até me perguntam se eu não tenho outra roupa, porque eu sempre estou de Corinthians, né? Para mim, a minha roupa de vestir é do Corinthians. Aí você fala, você tem outra roupa? Ó, gente, hoje eu não estou de Corinthians. Aí, ó, pronto. Viu? Porque eu cheguei de viagem e não deu tempo, porque senão teria colocado uma roupa do Corinthians. Mas, assim, eu acho que a coisa do Corinthians eu não me lembro de outra forma de estar assim frequentando o clube. Hoje até muitas pessoas que eu vejo lá falam, caramba, eu lembro de você aqui com 14 anos, fazendo embaixadinha. Eu vivia no clube, era minha casa, escola e clube. Sempre lá com a galera. Então, acho que as embaixadinhas me juntou demais, assim, me fez ser muito mais próxima ao clube como instituição e não só como torcedora.
ter contato com os jogadores, com a galera. Então, essa coisa do Corinthians é... E corintiano não se explica, né, gente? A gente é corintiano porque é. E acabou, sabe? É como... É maior que a gente, mas a gente... Alguém fala mal, assim, a gente pode falar, mas os outros não. Tipo, família mesmo. Ô, Milena, deixa eu te fazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade particular minha, que é, você entrou pro livro dos recordes em 97, né? Não chegou aí pro Guinness, porque a gente... Ah, não chegou? Na verdade, eu fiz o... Não por coisas burocráticas, assim. O Guinness pedia uma série de coisas burocráticas, como que tivesse alguém presente do Guinness, que fosse um evento público, como assinalado. Eu estava num lugar público, que foi no ginásio do Corinthians, lá no Corinthians mesmo, antigo, né? Nem esse reformado, mas não foi anunciado como um evento, né? Um evento esportivo, era uma coisa minha mesmo. Então, por isso, acabou não entrando no Guinness, porque não cumpria os requisitos que eles pediam para poder virar um recorde. Ah, entendi. Era essa que era a minha dúvida mesmo. Eu queria saber como é que faz, né? Você coloca, publica e de repente o Guinness já vê e já coloca? Não, tem que ter todo um procedimento. Tem. Hoje em dia é fácil porque no próprio livro dos recordes, quando você compra, a primeira página já é um formulário. Então, você preenche esse formulário, você pode fazer recorde de qualquer coisa. Recorde de ficar com a mão pro alto. Você de mais canudo na boca. Tem isso. Eu não acreditei na hora que eu vi, cara. Impressionante. Tem qualquer coisa. Qualquer ficar coisa. de ponta de pé há mais tempo. Isso, quem ficar com o dedo assim, também tem. Qualquer coisa. Mas você tem que avisar, entendeu? Você tem que falar, ó, eu pretendo no dia tal, horário tal, num evento tal, fazer o recorde de quem fica com o dedo levantado mais horas, entendeu? Isso na época... Porque foi uma coisa tão, pra mim, tipo, até que eu sempre que fazia embaixadinha, eu fazia algumas a mais. Aí eu falava, caramba, se eu treinar, até onde eu posso chegar? Era uma curiosidade minha. E aí treinei durante 3 meses. Eu fazia já muitos eventos com a marca esportiva. Eu era patrocinada pela Mizuno, depois fui pela Diadora. Então eu fazia muitos eventos assim. Durante esses eventos eu conheci um monte de gente assim. Um deles era o recordista mundial, estava no Guinness Book, que era o Ricardinho, um mineiro, e fazia 20 e tantas horas. Eu não lembro se era 23 ou 24 horas de embaixadinha. Ele falou assim, você faz quanto? Eu falei, pô, eu nunca parei para ver assim, você, né? Nunca coloquei uma meta. E ele falou, pô, treine e vê quanto é que você consegue e tal e qual. E assim, eu tinha operado o joelho, tinha voltado a jogar depois de operar o joelho. Eu operei o joelho a primeira vez com 15 anos. Voltei com quase 16, né? Porque são quase 8 meses para voltar. E aí, comecei a pensar nisso. Falei, vou treinar fisicamente, né? Para aguentar ficar tantas horas. E psicologicamente, gente, porque você ficar fazendo o mesmo movimento durante 9 horas e 6 minutos, é isso, né? Isso, aí acabei fazendo 9 horas. E assim, aprendi como comia, fazer embaixada comendo maçã. Somos mulheres, né, gente? Então, às vezes, a gente precisa beber água, precisa ir fazer um xixi. 9 horas, parava né? a bola na nuca. Imagina, não, é impossível. Nossa, não tem e como. aí, fui fazendo esses treinamentos e acabei no dia lá, escolhi um dia, bom, vou fazer o recorde tal dia, né? Vou tentar, né, até onde eu chego. E, sinceramente, eu não achava que eu estava tantas horas. Eu estava lá, eu achei que eu estava umas 5 horas. Quando eu vi que eram 9, porque também é uma curiosidade da galera, como que conta, né? Quem conta esse número de embaixadinha? A hora tá tudo bem, tá lá o relógio. Mas no bico da bola, onde você enche, você tinha um chip, coloca um chip, e aí a cada vez que você batia na bola, saía num visor digital. Então, 1, 2, 3... Automático. É automático. Foi 55 mil, né? Foi por aí, né? 55.187. Nossa, velho, pelo amor de Deus, cara. Que isso, eu falei assim, mas você quebraria de novo? Não, gente. Se eu tivesse 9 horas livre, hoje eu estaria dormindo. Nossa, boa preguiça. 9 horas, já fez 9 horas, né? Não. Já tá bom, chega. Foi assim, eu já sei quando eu chego, entendeu? Já a curiosidade foi matada. Já sei até onde eu pude chegar. Mas o seu limite, hoje, né? Não, e assim, não foi nada para Guinness, nem nada. Foi uma coisa mesmo minha, pessoal.
Ah, mas todo mundo sabe que você bateu o recorde, então tá ótimo, não tem problema isso. Não, e eu sei pra mim, né? Assim, eu sei que o meu máximo foi esse. Tá tudo ok. Agora pode, né? Eu sempre gostei muito mais de jogar bola do que fazer embaixadinha. A embaixadinha virou uma alternativa, porque naquela época, né, a gente está falando, gente, de 26 anos atrás, quase 7, que eu vou fazer daqui uns dias 41 anos. Eu comecei com as embaixadinhas com 14, assim, aparecer mais, né? E aí eu Aham. queria jogar bola, não era só as embaixadinhas. E aí, com essa coisa das embaixadinhas no Corinthians, eu ficava enchendo a paciência do Alib, na época o presidente, e acabou que fez o time feminino do Corinthians. Então, para mim, assim, as embaixadinhas foi bacana, e gosto e amo. Eu pode ver, qualquer pessoa que me encontrar e ver eu perto de uma bola, eu vou estar fazendo embaixadinha. Mas eu sempre gostei muito mais de jogar bola. Eu comecei a jogar futevôlei. Gosta de jogar futevôlei? Não, eu nunca joguei, eu morro de vontade de jogar. Não, é maravilhoso, é vício, viu? Uma vez que você entra no Quero muito futevôlei, você jogar. não consegue mais sair. E é muito gostoso o ambiente, você vê melhoras rápidas, porque futebol realmente é repetição. Você tem que repetir, repetir, repetir e vai sair o movimento. E aí você consegue ter maior precisão. Eu Na hora jogo de jogar. fute-mesa, jogo mesa ball, que é aquela quadradinha azul, que também é super dinâmica. O fute-mesa, que é a que tem a redinha no meio. Isso te dá muito mais precisão. Você vai ver que quando você começa a fazer isso, os desafios são outros. O fute-mesa eu cheguei a jogar, é muito legal. Nossa, e sua É pra caramba. A pessoa acha que não, você cansa demais fazendo. Eu demais. joguei com o Fábio Luciano. Eu e o Vini jogamos com o Fábio Luciano. É muito legal também, né? Não, e o que eu falo, vira vício, porque é divertido. E você realmente interage com o ambiente legal. Você está jogando uma ou outra dupla, ou você com outra pessoa, e aí você perde e ganha. E a mesa ball, que é a quadrada, ela é muito dinâmica, porque ninguém tem lado. Tem lado para começar. Uma hora que a bola já foi para cima, você pode atacar em tudo quanto é lado. Então, as Aham. pessoas começam a rodar e vai e tal. É muito de leitura de Tem que jogo. acertar a mesa, né? Tem que acertar a mesa, não importa de onde você esteja. Mas Daí, antes de acabar, eu vou fazer aquele velho bate-bola, jogo rápido com você rapidinho fechou. aqui. Umas 3 perguntinhas. A primeira é, qual que é um sonho profissional que você tem que você ainda não avançou? Sonho profissional? Caraca. É, que você gostaria de trabalhar que você ainda não trabalhou? Ah, gente, eu sempre trabalhei com o que eu amo. E até mais do que eu pensava em trabalhar, que é estar no meio do futebol. E agora, o maior momento da sua carreira e o maior momento profissional e pessoal? Eu acho que momento profissional, o ano passado, cobri uma Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo passada em TV aberta pela Sport TV, né? O Grupo Globo, é um grande momento na carreira. E pessoal, eu acho que quando eu fui, assim, como jogadora, disputar uma Copa do Mundo é sensacional, que foi em 2003. Servir a seleção brasileira é um momento muito especial. E quando eu fui a gente foi vice-campeã da UEFA pelo time do Fiamma Monza na Itália. Também é algo bem importante. Ô, Milena, eu vou ter que dar tchau, tá dando 20 segundos aqui. Obrigado Eita! demais por atender a gente. Um beijo, tudo de bom, se Obrigadão. cuida e parabéns por ser essa pessoa que você é. Obrigadão. Obrigada a todos, viu? Obrigada, Gui. Fiquem com Obrigado, Deus. gente, todo mundo que participou. Beijo. Bom, é isso. Mais uma entrevistada da mais alta classe, a craque Milene Domingues. E mais uma vez o programa gravado aqui de casa. Então, fique em casa, se cuide, saia apenas o necessário nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo.